A União Soviética foi formada em 1922, após a Guerra Civil Russa. Foi uma nação que existiu até 1991, quando foi dissolvida. A chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, era uma nação socialista que surgiu como resultado da Revolução Russa de 1917, a Guerra Civil de 1918 a 1921 e da ascensão de poder do grupo chamado Bolcheviques. Foi formado por 15 nações, que após o fim da União conquistaram sua independência. Por ser a primeira nação socialista da história, a URSS foi o símbolo dessa ideologia em todo o mundo e ocupou uma posição muito forte durante a Guerra Fria. O fim da União Soviética foi resultado da má administração do país por seus governos autoritários e corruptos, tendo como um dos principais motivos a crise econômica, que também gerou uma crise política. Opositores dos bolcheviques, como algumas pessoas de países ocupados que queriam independência, antigos políticos do governo czarista e anarquistas, com apoio dos países capitalistas ocidentais, formam o Exército Branco. E assim começa a Guerra Civil Russa. Esse conflito durou quase 5 anos, de 1917 até 1922. O exército organizado por Trotsky, também chamado de Exército Vermelho, que servia os bolcheviques, começou a guerra civil contra os brancos, opositores dos bolcheviques. Apesar de mais poderoso e ocupar a maior parte da Rússia, o exército branco era muito desorganizado, pois várias pessoas integrantes desse exército possuíam objetivos diferentes. Já que o exército vermelho era muito bem organizado, possuía, apesar de pequena, a melhor parte da Rússia, a parte europeia, no fim o exército vermelho venceu a guerra. Isso consolidou o poder dos bolcheviques. O stalinismo foi um regime totalitário que existiu na União Soviética entre 1927 e 1953 e foi construído por Stalin. Tudo se iniciou com os problemas de saúde de Lenin, que tinha sofrido um AVC, e por isso os membros influentes do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, passaram a disputar a sucessão, sendo eles Trotsky, Stalin, Zinoviev e Kamenev. É importante dizer que Stalin era um membro muito influente no interior do partido por sua atuação como burocrata. Portanto, em 1927, apoiado por muitos membros do PCUS e expulsando seus opositores do partido, Stalin foi nomeado governante definitivo da União Soviética e seus opositores foram perseguidos e mortos. Algumas das características gerais do stalinismo são: imposição de um estado de terror, economia inteiramente planificada, ou seja, concentrada nas mãos do Estado, ação governamental baseada nos arbítrios do líder, forte propaganda política, nacionalismo extremo, culto à personalidade do líder, perseguição aos opositores, perseguição contra a religião, militarização da sociedade, manipulação das informações e censura, plano quinquenal, que foi um plano industrial que criava metas que o país deveria alcançar a cada 5 anos, no intuito de industrializar a União Soviética e substituir a NPE, nova política econômica. Coletivização da terra, que foi um decreto em que Stalin aboliu a propriedade privada nas zonas rurais e as terras produtivas do país passaram ao controle do Estado. Grande Expurgo, que foi uma violenta campanha com o objetivo de eliminar elementos não marxistas, eliminar minorias étnicas que resistiam ao poder de Moscou e eliminar a oposição no interior do partido. O stalinismo termina com a morte de Stalin.